A economia tem seus próprios problemas, inflação acumulada chegando a 10%, desemprego de mais de 14 milhões de pessoas, estagnação no segundo trimestre, crise hídrica, mas o governo Bolsonaro e o próprio presidente estão produzindo uma série de crises políticas e institucionais. Hoje eu convidei para o programa o economista José Roberto Mendonça de Barros. Ele foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Ele tem uma visão ampla da economia, conhece com intimidade o setor produtivo, tanto da indústria quanto do agronegócio, e vai nos ajudar a entender o impacto da política na economia, entre outras coisas. José Roberto, obrigado por estar aqui no programa. Eu queria começar te perguntando até sobre uma coisa bem emergencial. O Focus, de novo, há 6 meses, ele está aumentando a previsão de crescimento da inflação desse ano, né? E aí já chegou a 8%. E a inflação está chegando a 2 dígitos, né, no acumulado de 12 meses, como eu disse na abertura. O que vai acontecer com a inflação esse ano e no ano que vem, Zé Roberto? Bom, esse ano nós achamos que a inflação vai ser até um pouco maior do que aquela que o Focus está colocando. Nós estamos trabalhando com 8,30, lamentavelmente. E não apenas o nível total está alto, mas a chamada difusão está muito acima de 70%. Isso é, praticamente todos os segmentos de preços, inclusive de serviços, estão tendo aumentos de preço. Isso é uma pressão extraordinária, né, a despeito da desaceleração rápida da economia brasileira. E para o ano que vem, a projeção do Focus está um pouco acima de 4%, a nossa está razoavelmente acima de 4%, na faixa aí de 4,5%. Ou seja, tem mesmo um problema inflacionário muito ruim, com uma característica adicional, né, Miriam, que você já mencionou mais de uma vez. Ela machuca especialmente da classe C para baixo. Por quê? Porque itens fundamentais da vida das pessoas, dos quais você não pode fugir, estão subindo muito acima da média. Fundamentalmente, alimentação, né? Segundo, o gás, né? Terceiro, energia elétrica. E isso torna muito pressionado o orçamento público. E eu vejo que, infelizmente, até o ministro da Economia disse outro dia que qual é o problema de ter inflação de 8%? Está no jogo, está, na verdade, machucando pesadamente o grosso das famílias brasileiras e derrubando o consumo, né? Tá certo. O consumo... Zé Roberto, e aí no consumo, né, parte do crescimento, você também está mais pessimista que o resto do mercado? Tem estado mais pessimista que o resto do mercado? Sim. Em termos de crescimento. Mas acontece que o mercado tem revisto as suas várias instituições, né, que estavam mais otimistas, tem revisto suas projeções para mais perto das suas. Você acha que o ano que vem o país vai crescer quanto? Olha, nós estamos com uma projeção atual de 1,4, mas sujeito a uma revisão, lamentavelmente, para menor do que isso. E a média dos analistas está aí já na faixa de 2, né? E isso até abaixo de 2, 1,72, e não tem, acho, muito mais como escapar disso. Que é um contraste, né, Miriam, do otimismo que o mercado, a parte tinha lá por maio, né? Que era, vai bombar, vai dar tudo certo, vamos que vamos, e deu tudo ao contrário, né? Exatamente. Mais do que um número em si, é o sentimento, que o sentimento em maio, refletido nos números, eram muito melhores, e aí de repente começou a rever tanto a previsão de crescimento desse ano para o ano que vem, inflação para cima. Enfim, esse ambiente é muito impactado pela política. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre de que maneira esses constantes tremores provocados pelo presidente da República em relação às instituições brasileiras têm contaminado a economia. Até o ministro da Economia admitiu que os ruídos, segundo ele, estão prejudicando. E antes de tudo, e já não é de hoje, vem através da piora na parte fiscal. Não são só os números absolutos, mas é uma piora de qualidade no processo. Veja a deterioração da qualidade do processo de orçamento. Foi colocado na mão dos senhores deputados e senadores quantias extraordinárias, nunca visto, para distribuição para projetos locais, para projetos paroquiais, né? E com isso a política fiscal fica meio destruída, sem falar nas pressões
Então, o grande desconforto começou a vir da questão fiscal, que está cada vez correndo mais risco, e que a gente tem que olhar que o ano que vem, sendo de eleição, o que interessa ao presidente é gastar, né? E sem condições para isso. Objetivamente, apareceu o que foi chamado de meteoro, que não é meteoro, porque já era conhecido do Ministério da Economia, os precatórios. E a solução não está dada, né? E estava começando a discutir uma solução com a participação do Supremo, quando vem os ataques frontais ao Supremo de forma extraordinária, e isso, então, consolidou a percepção que nós temos um problema, e temos mesmo, longe de estar resolvido na parte fiscal. Isso é um dos caminhos. O segundo caminho dessas agressões aí ao processo democrático, evidentemente, é piorar as expectativas e, com ela, reduzir as projeções de investimento. O que tem de empresa dizendo, vou esperar agora, final do ano que vem, para fazer aquele projeto A, aquele projeto B, é verdade aqui dentro e especialmente verdade lá fora. Então, isso come dos dois lados e acaba pressionando o prêmio de risco da taxa de juros. Aí você junta o quadro inteiro, né? Juros muito altos, expectativas ruins, problema na parte fiscal, questão populista e dúvidas até com relação ao processo democrático. É um conjunto que não tem como dar certo a economia. Você fala com muitos empresários, porque você circula muito, fala com muito empresário, e é isso que você tem ouvido? Quer dizer, esse adiamento de investimento, isso que a gente sabe na teoria, mas você está ouvindo na prática? Sem dúvida nenhuma. Veja, por exemplo, o setor industrial, né, que o ano passado sofreu uma agradável surpresa com o pagamento dos bônus dos R$ 600, porque a demanda, de repente, aumentou, isso todos nós acompanhamos, a partir de julho, e os estoques industriais eram baixos, e aí a pressão para a indústria crescer ficou enorme. Agora está murchando, por muitas razões, inclusive razões do lado da oferta, mas o fato é que isso está murchando, então já não é mais óbvio essa questão dessa recuperação. E o resultado, mais os juros, mais o risco de crédito, é que tem muita gente mesmo já indo ligou o botão modo de defesa, tá certo? Que é tentar preservar capital que pode para antecipar a liquidez para atravessar um período que vai se mostrar, sem dúvida nenhuma, complicado. Esse período até o fim de 2022, né? Mas eu queria te falar de uma questão mais estrutural. Você sempre aponta, você conhece muito a economia do agronegócio, porque você anda, vai ao campo, sempre alertou para esse novo campo, né? A economia, a agricultura de precisão, é uma expressão que você usa. Então, a agricultura brasileira, porque adotou muito avanço tecnológico, ela superou todos os riscos, né? O país não estava crescendo, mas o agronegócio crescia. Então, sempre contra, né? Contra a corrente no bom sentido. Mas, e agora? Qual é o risco, nesse momento, do agronegócio que você acha mais perigoso? Olha, Miriam, realmente, como você mencionou, o desenvolvimento tecnológico deu muita segurança para o crescimento. E, ao mesmo tempo, o fato da agricultura brasileira participar das cadeias internacionais garantiu os bons preços que estão acontecendo esse ano, portanto, deu renda. E é isso que faz voltar e crescer repetidamente, independente do que está acontecendo nas cidades, especialmente, da indústria. Só que agora, e esse ano está bastante claro de mostrar problemas de secas, de queimadas, 3 geadas em julho. Nós temos um impacto razoável de questões climáticas numa proporção que está obviamente aumentando. Então, eu acho que já está mais do que formado e demonstrado que a agricultura brasileira tem um grande obstáculo pela frente, um enorme desafio, que é o desafio proveniente do desequilíbrio climático, do aquecimento global e das transformações que isso está trazendo no clima e que todos os relatórios, especialmente os da ONU, não cansam de mostrar. Em particular para o Brasil, essas mudanças incorporam o resultado da queima desenfreada da floresta amazônica, da derrubada ilegal, que prejudica a formação
de umidade, aquilo que se chama dos rios voadores, que o Carlos Nobre, pioneiramente, ele já teve no seu programa, mostrou, e é verdade, muito da umidade do centro do país vem da Amazônia. A hora que isso aqui começa a diminuir, o risco das secas, dos veranicos, dos atrasos começa a aumentar. Então, nós estamos entrando numa fase que cada vez mais realmente vai ser risco mesmo. E tem que entrar essa pauta do baixo carbono, tem que avançar muito mais, incluindo a questão da água, que é uma restrição e será uma restrição cada vez maior. Não contente com isso, o mesmo processo global climático está permitindo com que terras mais ao norte possam vir a produzir, inclusive, grãos. Por exemplo, no Canadá, o que derruba um outro argumento arrogante de certos líderes da bancada agrícola, dizer que os chineses têm que comprar da gente porque não tem outro lugar. Vai ter outro lugar que vai oferecer. É um risco danado que nós estamos correndo, tanto lá fora quanto aqui. Eu não tenho dúvida em dizer, e acho uma boa parte dos executivos, dos produtores, percebe isso hoje. Mas tem um pedaço da liderança, seja na bancada agrícola, seja em algumas das associações agrícolas, tipo a ProSoja do Mato Grosso, que insistem numa pauta atrasada. Isto é uma ameaça de verdade. É importante você falar nisso porque eu vejo também nos meus contatos com empresários do setor do agronegócio que alguns já transitaram para uma visão mais atualizada da questão da mudança climática e como isso impacta os negócios, como é um tiro no pé você ter uma política de destruição da floresta amazônica. E só que esse governo, o governo Bolsonaro, sempre defendeu a ideia estimulou o desmatamento, mineração e todas as pautas que levam a isso têm tido o apoio da bancada ruralista no Congresso. Então tem uma confusão aí, tem uma confusão no setor de agronegócio. Tem um agronegócio moderno, tem um outro lado que apoia um governo que estimula ações que vão levar ao aprofundamento da mudança climática e dessa perda de chuva, perda de insumos para a produção agrícola, não é isso? Não, e pior, né, Miriam? Quando isso acontecer, não tem volta atrás. Não adianta pedir desculpas, agora não vão fazer diferente, porque se começar a ter esses problemas recorrentes, eles vão criar seus resultados. Né? E eu acho espantoso, né, que o governo insista numa visão de que dinheiro ilegal vai trazer desenvolvimento para a Amazônia, seja na mineração, seja na grilagem de terra, na queda da... É espantoso que, a essa altura das coisas, isso seja aceito, inclusive, por parte das lideranças regionais, lá em cima. Né? Não acontece porque tem um pedaço das elites que está 100% contra. Tem mesmo um pedaço, mas tem um pedaço que está a favor. Então, esse conjunto é muito ameaçador para todos os lados. O que significa que nós temos realmente que caminhar, essa pauta ESG, né, que olha, está afetando as empresas, isso realmente é verdade. A nossa relação com a natureza tem que começar a mudar mesmo. Né? E já está acontecendo isso na tecnologia. Tem coisas acontecendo, por exemplo, biodefensivos, biofertilizantes, condicionadores de solo. Tem uma revolução andando nisso, quando você olha no detalhe, em boa parte do país. Mas fica faltando este pedaço, especialmente no que tange a política da Amazônia, que é muito ruim. Eu queria falar da indústria. A indústria sempre é considerada o patinho feio da economia porque está encolhendo. E ontem teve um dado muito importante divulgado pelo professor Afonso Celso Pastore na coluna no Estadão, em que ele falou que de 2007 a 2020, a produção industrial no mundo cresceu 30%, no Brasil encolheu 10% e está estagnada. Você também fala muito com a indústria. Eu sei que tem boas notícias, mas ao mesmo tempo tem esse encolhimento. O que vai acontecer com a indústria brasileira, Zé Roberto? Se a indústria não mudar, através das suas lideranças, o seu diagnóstico, né, vai ficar muito ruim para o futuro. Porque qual acabou sendo o diagnóstico da liderança agrícola? Ela terceirizou as culpas. O problema todo da indústria brasileira está no ambiente de negócios, e não está na indústria. E, portanto, você precisa ter uma compensação para o ambiente de negócios ruim, daí vai-se a Brasília de manhã, de tarde, de noite, tentar coisas dessa natureza.
Isto, embora seja verdade que o Brasil tem um sistema tributário que tem que ser reformado, tem muitas coisas, tem segurança jurídica, tudo isso é verdade, mas não é verdade que não há nada que se possa fazer. E o que nós, junto com um colega, o João Fernando de Oliveira, de São Carlos, da Engenharia de São Carlos, nós temos feito um trabalho nos últimos tempos, tentando inverter a questão. Tem gente que deu certo, e se tem gente que deu certo, por que deu certo? E nós selecionamos, fora as empresas muito conhecidas, um conjunto já grande de empresas em que não tenha dúvida que funcionaram e que deu muito certo. E a pergunta é, por que deu muito certo? Tem 3 itens da resposta, em todos os casos, e são inúmeros, de indústrias que deram certo. Tem uma atenção particularmente especial em tecnologia e aumento de produtividade dentro da empresa, fazendo muito mais, apesar do ambiente de negócio, que dá para fazer uma coisa disso. Segundo, uma ligação com as cadeias internacionais, por razões que você já mencionou tantas vezes, a gente conhece. É para saber o que está acontecendo, para ficar realmente competitivo. E terceiro, uma estrutura de capital que é minimamente razoável, não fica dependendo só de financiamento público, como no passado isso já foi. Essas 3 coisas mostram que nós temos muitos casos bem-sucedidos. Peço licença para mencionar só 2 coisas. Primeiro, uma empresa chamada Aeris, que abriu capital faz 3 meses, se tanto, que faz parte dos sistemas de aerogeradores e que está no Ceará, lá perto do porto de Pecém. Essa empresa foi fundada em 2010. Então, ela é nova relativamente e entrou numa coisa que é do futuro. Ela faz parte da agenda do futuro, desenvolveu tecnologia própria, fornece para o mundo inteiro, né, e é extremamente bem-sucedida. E o que é fundamental? Ela já nasceu todinha voltada para a tecnologia. No outro extremo, um caso, acho interessante, chamado da Companhia Lila, uma companhia que tem 103 anos. Pouca gente no Brasil tem essa idade. Não é uma companhia grande, é uma companhia média. O que ela faz é todo o equipamento para a torrefação de café. Fornece para o mundo inteiro e desenvolve a sua própria tecnologia e disputa pau a pau com multinacionais alemãs e suíças, que são as grandes. Caramba, se isso é possível, o que tem, por que isso não pode ser mais generalizado? Obviamente, deixar de falar que tudo é culpa dos outros e passar a aceitar que tem muito mais coisa a fazer dentro da indústria e tem que aceitar a abertura comercial. Não tem jeito de ficar escondidinho aqui embaixo, vai ficar encolhendo até o fim dos tempos. Se não for isso, à medida que a tecnologia vai mudando, aqui vai ficar sem produto e está caminhando para isso. Esse é o ponto do Parsora, né? A abertura comercial incompleta, que atrapalhando a indústria em vez de ajudar. Eu vou fazer um intervalo agora, Zé Roberto. Eu volto daqui a pouco conversando sobre economia, política e economia e o que está acontecendo na economia real. Daqui a pouco. A entrevista de hoje é com o economista José Roberto Mendonça de Barros. Vamos voltar a falar. Zé Roberto, voltando para o curto prazo, a gente foi um pouco para as tendências, né, e para o que está acontecendo na economia real, mas eu queria voltar. Os juros vão continuar subindo? Você tem alguma... A que ponto vão os juros? E também é o seguinte, quer dizer, esse clima, ele... de certa forma, também ele está produzindo a piora desses indicadores, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse assunto. Olha, seguramente o juro básico, né, a taxa Selic, aquela determinada pelo Banco Central, subirá mais. Vai passar de 8%, não tenho dúvidas, talvez 8,5%. Tem visões mais pessimistas, visões um pouco mais otimistas, mas eu acho que seguramente vai passar de 8%. Porque tem essa pressão que nós conversamos, forte, generalizada e não terminou, né? Só pensar nos riscos da energia elétrica, né? Que nós, a crise hídrica, falamos en passant. a crise hídrica ameaçando o horizonte também, né?
muito certo, muito firme. Já em setembro, agora em setembro, no IPCA de setembro, vai aparecer, porque nós migramos rapidamente de bandeira amarela e verde para aquela que eu estou chamando de roxinha. Não é nem vermelha, ela é roxinha, porque ela é uma super vermelha, né? E vai entrar agora em setembro. E fora que o risco de apagão, né, mesmo caindo a demanda de energia elétrica, de falhas no sistema da entrega, é de 30%. É 6 vezes maior que o risco normal, normalmente tolerado. Então tem um problema complicado e que aponta para o ano que vem, né? Porque a menos que tenha um dilúvio no verão, nós vamos abrir o ano que vem, independentes com os reservatórios muito baixos. Se tiver o Laninha, mais complicado ainda nessa região centro-sul. Então, ainda vai ter muita dor de cabeça com a inflação, nós já falamos disso, e vai ter que subir. Mas é mais do que a taxa do Banco Central, né? É que os spreads de risco, os prêmios de risco, sobem ainda mais. Por isso que na sexta-feira... O chamado juro longo, né? O chamado juro longo. Juro longo, a taxa de 10 anos foi acima de 11%. Ora, isso aí chegou abaixo de 7% há pouco tempo atrás. Uma primeira coisa, já está dado, pessoas, famílias, empresas endividadas vão tomar um choque de juros. Porque é só subir o prêmio, né, a avaliação de risco dos diversos clientes piora. Quem é muito endividado tem uma revisão da avaliação de risco e fica para pior. Então, vai ter muito problema aqui pela frente. Eu acho que o Banco Central, em muitas áreas, na área regulatória, está fazendo um excelente trabalho, essa revolução das maquininhas, da competição no mercado, de meios de pagamento, tem muita coisa muito bem feita aí, mas na política monetária, estrito senso, taxa de juros, ele ficou sistematicamente atrás da curva até a última mudança, onde prometeu juro real, juro ativo, vamos dizer assim. Então, vai subir e é por isso que vai machucar a atividade. Então, né? O Banco Central, na sua visão, está atrasado e atrasou-se na tomada de decisão de subir os juros? Agora não está mais atrasado, porque ele já decidiu mudar. Mas se você pegar desde o ano passado, né, desde que ele tinha lá aquela orientação de forward guidance, que dizia que não ia aumentar, ele mudou 3 vezes, 4 vezes o discurso. Só agora, em julho, é que chegou a dizer, não, realmente o negócio está feio, tem que ter uma política monetária ativa, né? Mas mesmo o Banco Central já disse, e causa um pouco desses prêmios, quando corretamente ele diz, olha, se não tiver política fiscal, não tem juro que segure as coisas, porque e não está tendo a parte fiscal, né? Essa aqui é a questão. A melhora nos indicadores fiscais que se comemorava em maio tem muito mais a ver com a aceleração da inflação do que com uma causa real, né? Nós temos uma desorganização fiscal sem precedentes, com risco de destruir mesmo as estruturas que foram desenvolvidas desde o Plano Real, né? É muito ruim esse conjunto. É interessante você falar isso, é bom explicar para quem nos acompanha, né? E que não acompanha a economia todo dia. Quer dizer, você fala, juros longos em 10 anos subiu de 7 para 11. Aí a pessoa fala, mas é daqui a 10 anos? Não, acontece agora quando alguém vai tomar crédito, né? Você falou isso, mas eu quero só ressaltar. E a outra coisa, né? Quer dizer, quando você está apontando para uma escassez de crédito, e isso torna ainda muito mais caro, né? E tudo isso afeta o crescimento, impacta os endividados, seja família, seja empresas. Mas eu queria falar de uma outra coisa, que é uma coisa que eu perguntei ontem para o Armínio, sobre a perda de oportunidade. O mundo poderia estar aqui se a gente estivesse numa outra situação política. O mundo no sentido de mais investimentos, porque tem dinheiro sobrando no mundo, não tem, Zé Roberto? Tem dinheiro sobrando. Mira, eu acho que a forma mais fácil de perceber qual a oportunidade perdida é nos comparar com a Europa. As duas regiões sofreram a chegada da pandemia, as duas regiões fizeram lockdown, houve uma queda extraordinária, março, abril, maio do ano passado, com atividade, todo mundo ficando em casa com medo. Aí as duas regiões puseram política monetária e política fiscal para funcionar e a economia foi erguida do fundo do poço e se recuperando e chegando no começo desse ano, um pouco mais, um pouco menos de onde está. Entretanto, tem uma diferença fundamental entre a Europa e o Brasil. A Europa, ela, junto com a saída, ela buscou construir uma, que a gente chama na MB, uma agenda de futuro.
O que é agenda de futuro? Não só recuperar o que perdeu, ficou para trás, mas promover um grande esforço de investimento nas coisas novas, na bateria, no carro elétrico, na energia eólica, na biotecnologia, na descarbonização e as suas tecnologias e assim sucessivamente. Então, o que acontece com a Europa? Me parece claro que ela sai do buraco, retoma onde estava e passa a crescer sustentadamente. O Brasil saiu do buraco, mas essas confusões, especialmente o conflito político, afasta qualquer chance de construir uma agenda de futuro. Nós destruímos até a agenda do presente. O que dirá a agenda do futuro? E é isto que esta é a oportunidade, mais uma vez, que nós estamos correndo o risco de perder. Na verdade, no curto prazo, perdemos, porque está todo mundo dizendo, se for ter alguma coisa de fato construtiva, para o próximo presidente. Agora não tem mais jeito, agora, mais uma vez, é ligar o modo de defesa das famílias, das empresas, porque vem turbulência pela frente. Então, eu acho, Miriam, essa é a diferença maior. E por isso nós falamos da indústria, nós falamos da agricultura, vale a mesma coisa nas finanças públicas, né? Já que o mundo deu essa chacoalhada, abriu uma oportunidade, né, de quem tem governo, né, a oportunidade de construir essa agenda do futuro. Não é só a Europa, eu mencionei já porque é o caso mais claro. Mas os Estados Unidos têm isso, países da Ásia têm isso. Nós, no Brasil, não temos nada disso. Tá certo. Muito obrigada, muito esclarecedora, principalmente essa ideia das agendas. A agenda do presente sendo destruída, mas a gente tem uma agenda do futuro. Na agenda do futuro, segundo ele explicou, a questão ambiental tem que estar no centro dos projetos do agronegócio. E, além disso, a indústria que parece que está derrotada no Brasil, ela pode ser retomada se a gente olhar os casos, os bons exemplos. Muita coisa nessa entrevista. Até a semana que vem.